No resenha de hoje, a gente vai falar da encíclica Rerum Novarum, aquela encíclica escrita por Leão XIII, que fala sobre a condição dos operários no século XIX. Ficou curioso? Quer saber um pouquinho mais? Então assista esse vídeo até o final. Está começando mais um resenha. Escrita em 1891, a gente pode dizer que a Rerum Novarum foi para a ação social católica o que o Manifesto Comunista foi para os comunistas e marxistas. Evidentemente que, apesar de ambos partirem da mesma premissa, ou seja, a desigualdade social que vem acontecendo no século XIX por conta da exploração dos capitalistas, daqueles adeptos do livre mercado, daqueles que exploravam mulheres e crianças e homens adultos com uma carga horária de 17, 18 horas ininterruptas de trabalho numa fábrica, tanto Leão XIII quanto Marx vão chegar a soluções diferentes. Obviamente que enquanto Marx ele vai defender o seu materialismo histórico, Leão XIII ele vai achar todo esse aparato marxista como algo subversivo. E ele vai apontar os erros dessa ideologia marxista, ao mesmo tempo em que condena todo esse aparato, esse arcabouço ideológico que vem do liberalismo, né? Do liberalismo econômico, esse laissez-faire, esse laissez-faire. Deixa fazer, deixa passar. O mercado está acima de tudo. E todo esse aparato ideológico vai ser analisado pelo Papa Leão XIII e vai ser condenado. Mas também não basta apenas você detectar o problema e apontar as causas, você precisa apontar uma solução. E dentro da encíclica, o Papa Leão XIII ele vai identificar os seus problemas, os problemas que ele vê na sociedade no século XIX, também ao mesmo tempo vai apontar as causas e vai chegar a uma solução, vai propor uma solução em que o Estado e o governo possam resolver. Apesar dele dizer também, evidentemente, que não é um problema fácil de se resolver e que tem muitos perigos, né? Então ele está ciente da situação, da problemática e de como vai ser difícil, como seria difícil resolvê-lo. Então, pelo menos, reduzir o grau de miséria e de exploração que vinha ocorrendo no século XIX, com uma minoria cada vez mais rica e uma maioria esmagadora vivendo na indigência e na pobreza, por conta da exploração, por conta dessa idolatria pelo mercado. Então, sem mais delongas, com a ajuda do nosso quadro branco, a gente vai começar a comentar tópico a tópico da encíclica para tentar destrinchar isso aí e deixar aquele que acompanha o canal mais familiarizado com o problema. Então, na introdução da encíclica, ele fala e aponta alguns problemas. Primeiro, ele aponta a apreensão de espíritos. E essa apreensão de espíritos vai gerar uma sede de inovações, uma agitação febril, que vai também ocasionar economia social, alteração nas relações entre patrões e empregados, consequente por conta de uma riqueza que está cada vez mais concentrada nas mãos de um pequeno grupo e que vai gerar a indigência da multidão e a corrupção dos costumes. Então a gente vai tratar desses tópicos. Essa sede de inovações que começa no campo político, ela já vem desde a Idade Média. Ela já começa lá no século XIV, com os legistas do século XIV, tentando e solicitando, né, cada vez mais o poder absoluto dos reis, dos monarcas. Que a gente tem que saber que os reis da Idade Média, até o século XIII, eles não, na Alta Idade Média, por exemplo, eles não tinham esse poderio todo, né? Eles estavam mais eram como vassalos do Papa, né? O Papa ainda tinha um poder temporal, o Papa conseguia falar e colocar a sua autoridade mediante esses monarcas. Mas já no século XIV, principalmente com o conhecimento do direito romano, a coisa muda. Eles querem, os legistas da Idade Média, eles insistem e eles querem
que a vontade do monarca seja a vontade, seja a lei. Então eles solicitam, eles elaboram por um poder mais absoluto desse monarca. Coisa que na Idade Média já não era tanto. Como a gente pode dizer até, como dizia um professor Fedeli, que os reis da Idade Média, da Alta Idade Média, era como se fossem os reis de baralho, né? Que era, quem manda, que estavam subordinados ao papado, que aceitavam essa subordinação do Papa, mas que no século XIV essa configuração começa a mudar. Então, e temos como ápice disso o absolutismo, né? Do século XIV, e uma figura interessante que a gente pode tratar, que vê a relação conturbada que começa a surgir entre o papado e o monarca, é esse camarada aqui, Filipe o Belo, né? Que aí tem todo aquele episódio com Bonifácio VIII, que chega a imprimir uma encíclica, Unam Sanctam, exigindo que os monarcas sejam submissos ao papado, e que dá aquela confusão toda, o atentado de Ananias e a fuga do Papa para Avignon, e o Papa chega a ser preso. Então, esses são alguns acontecimentos que vão já na Idade Média configurando nessa mudança e nessas sede de inovações no campo político que o Papa Leão XIII começa a denunciar aqui na Rerum Novarum. E também a reforma protestante, porque a reforma protestante vai delimitar a religião de cada estado, de cada país, de cada principado, como a religião do príncipe. Tal príncipe, tal a religião do povo. Se o príncipe for protestante, toda aquela população daquele determinado país passa a ser protestantizado, mesmo na marra. Os católicos têm que sair. Ou se convertem, ou se vão, ou saem, abandonam o país. E também, principalmente, a Revolução Francesa, que aí já muda também mais ainda a configuração dentro dessa relação de igreja e Estado. Então, todas essas inovações no campo político, elas vão gerar, claro, agitações na esfera da política que vai cair para a área econômica. Por quê? Dentro da reforma protestante, você tem não só a reforma luterana, mas tem o protestantismo baseado no calvinismo, que já cria uma nova ética, a ética do capital, a ética do dinheiro, a doutrina da predestinação, onde você está predestinado ao céu ou ao inferno. E dentro dessa predestinação, o sinal que Deus te daria, segundo Calvino, de que você é um eleito de Deus e que vai para o céu, é o dinheiro, são os bens materiais. Então, dentro dessa ética que os eleitos de Deus seriam aqueles que teriam fortunas, que teriam propriedade, que teriam posses, e aqueles que não têm nada disso seriam os condenados ao inferno, porque seria um sinal evidente da falta da graça de Deus. Então, essa configuração vai gerar um outro tipo de conceito filosófico, que é o chamado liberalismo econômico, que vai pregoar o livre mercado, que vai pregoar aquela doutrina do laissez-faire, deixa fazer, deixa passar. Então, toda essa configuração, essa mudança de pensamento, essa ideia de incentivar uma prática mercantil, e que vai gerar uma idolatria ao mercado. Você tem aí uma corrente de economistas aí nesses séculos precedentes, pós-Calvino, tem a corrente inglesa, a corrente da escola econômica inglesa, tem David Ricardo e tantos outros, e depois vai gerar a origem esqueci agora o nome de um dos economistas aí famosos que normalmente a gente até ouve nas universidades, mas enfim, depois eu lembro e passo para vocês. Mas então toda essa corrente, Adam Smith, né, que também escreve uma obra chamando das origens da riqueza das nações. Então, toda essa ideia de você deificar o mercado, de colocar o mercado acima de tudo, né, que esse mercado é sinônimo, o livre mercado vai ser sinônimo do progresso, ela vai ocasionar essa revolução industrial na Inglaterra no século XVIII. E vai, obviamente, mudar, vai haver uma alteração nas relações entre patrões e empregados. Né? Por conta de quê? Por conta da falência das tecelagens, porque por conta da revolução industrial que vai ter, cujas fábricas e cujas máquinas nas fábricas vão gerar cada vez mais tecidos,
ou tantas outras mercadorias, né, que vai fazer com que todas aquelas oficinas, aquelas tecelagens, aquelas sapatarias, que tudo era feito manual, acabam entrando em um processo de falência, de insolvência. E essas pessoas acabam tendo que migrar e procurar emprego, né? Aquele que tinha uma tecelagem ou uma oficina de sapataria, se era ferreiro e tinha alguma profissão que no campo ele acaba perdendo isso, porque perdendo espaço por conta da ascensão das máquinas. Eles não conseguem competir. O que eles produzem em um dia, em um dia a máquina produz em 20 minutos. Então é uma concorrência desleal e eles não conseguem competir. Muitos deles entram no estado de insolvência porque não conseguem mais trabalho, não conseguem produzir, não conseguem concorrer com as máquinas. E aí, além do que, você tem na Inglaterra, de acordo com a historiografia convencional, as chamadas leis de cerceamento, que são leis que vão tornar aquelas terras para uso comum como propriedades privadas, e dentro dessas propriedades privadas, aquelas pessoas que tinham aquele seu animal, aquela sua vaca, aquele bicho que pastava por ali, naquelas propriedades que eram terras que até então não tinham dono, eram terras em comum, agora elas não têm mais para onde correr, não tem como plantar ali, não tem mais como fazer qualquer atividade naquela terra, porque ela agora tornou-se propriedade privada, ela foi cercada pelo governo, tem uma lei de cerceamento, então não se pode mais usar aquelas terras. E tudo isso vai gerar uma migração, obviamente, do campo para a cidade. Essas pessoas agora que não têm como se alimentar, não tem como produzir, não conseguem trabalho, não conseguem vender, então eles vão passar da mudança do campo, porque no campo eles já não conseguem mais nada, e vão migrar para a cidade. E dessa migração para a cidade, obviamente, eles vão procurar um trabalho, um emprego, algo para se sustentar ou para sobreviver, trabalhando nessas fábricas. E então aí que gera todo esse problema. A riqueza vai acabando, segundo Leão XIII, caindo nas mãos de um pequeno grupo de homens ambiciosos. Esses homens ambiciosos são os donos das fábricas, cujos são os capitalistas, os adeptos do livre mercado, e são, óbvio, os exploradores, os maiores exploradores do trabalho humano, porque em nome do progresso, em nome desse livre mercado, eles exploram o trabalho de mulheres, trabalho de crianças, trabalho de doentes, trabalho de adultos, digamos dizer, uma carga horária desumana de 16, 17, 18 horas de trabalho por dia, de segunda a sábado e se bobear até no domingo. Então, tudo isso vai gerar o quê? A óbvia indigência da multidão, porque vai reproduzir pobreza, reproduz fome, miséria e indigência. E tudo isso, para Leão XIII, tem uma causa, vai ocasionar essa corrupção de costumes. Ou seja, e desse lance de você ter essa corrupção de costumes, toda essa situação de penúria, ela vai ser o solo propício, o solo fértil para excitadores da desordem, para os agitadores começarem a promover desordens e o caos. E aí a gente fala de movimentos como o ludismo, o cartismo. O ludismo, por exemplo, ele destruía as máquinas, né? Eles invadiam as fábricas e destruíam todas as máquinas possíveis e imaginárias do dono das fábricas. E o cartismo também, às vezes, entrava nesse mesmo contexto, mas o protesto era mais por escrito, daí o termo cartista. Mas tem os socialistas utópicos, Proudhon, e tantos outros socialistas, tem o anarquismo e tantos outros movimentos que vão surgir no bojo do século XIX por conta dessa exploração promovida pelos liberais, né, e pelo livre mercado, né? O livre mercado ele vai gerar um movimento oposto, que todos esses movimentos de esquerda. Socialismo, anarquismo, socialismo utópico, socialismo científico de Marx e Engels, comunismo e etc. Então, a gente olha nessa introdução feita por Leão XIII, a gente percebe que ele detectou um problema. E ele detecta um problema e diz que o problema não é fácil, é um problema de difícil solução.
Eu vou citar aqui, vou mencionar aqui uma citação do que ele diz, abre aspas, o problema não é fácil de se resolver, nem isento de perigos. É difícil, efetivamente, precisar com exatidão os direitos e os deveres que devem, ao mesmo tempo, reger a riqueza e o proletariado, o capital e o trabalho. Por outro lado, o problema não é sem perigo, porque não poucas vezes homens turbulentos e astuciosos procuram desvirtuar-lhe o sentido e aproveitam-no para excitar as multidões e fomentar desordens. Fecha aspas. Isso aí é na página 10 do documento, né? Dessa versão da Rerum Novarum, da revisão das Paulinas. Então, ele faz a descrição do problema e, ao mesmo tempo, ele diz que o problema é de difícil solução e aponta elementos que se aproveitariam desse caos, dessa desordem, dessa situação de penúria para promover mais ainda o caos, para promover mais ainda a desordem, a destruição de propriedade privada. E a gente percebe o seguinte, que dentro dessa leitura que ele faz, na introdução, ele detecta um problema, ele expõe um problema e esse problema tem uma causa. E qual é a causa? Ele vai dizer isso nos tópicos anteriores, nos tópicos posteriores, já a causa do conflito, que a gente vai analisar no vídeo seguinte. Então, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até a próxima.